Oiê! Olá, pessoal, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Vou chamar a Suelen aqui. Oi, Ah, tudo a bem? câmera aqui, tudo bem com você? Tudo bem, eu vou colocar aqui uma mensagem. Peraí que eu vou tentar fixar. Foi. Quanta gente querida entrando, hein, Milene? Olha só, deixa eu ver aqui quem que já entrou. Muita gente legal. Keren, o Anderson, a Sheila, a Kátia, a Alessandra, a Tem um monte Lu. de amigo meu aí, seu, hein? Gente, que maravilha! Vanessinha, quantos anos que não nos vemos pessoalmente? Que legal, Olha, minha Suelaine. amiga Fabi, do Rio Grande do Sul, hein, Fabi? Beijo pra você. As Oh, oi, oi. aí, ó, Juliana, Cíntia, Kátia, minha irmã, meu marido, é o Michele. mínimo. É o mínimo, a Não, e família tá aí, né? sua família, gente, tem que fazer ibope, tem que representar. Beijo para Beth de São Gonçalo, Minas Gerais. Olha, Drica de Salvador, gente, estamos nacionais, hein? Gente, tem até a nossa publicitária aqui, hein, Riane, que maravilha. Chiquérrimo. Esquermo, esquermo. Estamos A com um minha bom pessoal, número. presidente aí, Gisele Teixeira. Beijo, Gigi. Posso Ó, que super chat. maravilha! Anelisa, profissional sensacional, minha naturóloga. Beijo. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo a Suelen bem? Avisa pra gente. Manda um joinha aí se vocês estão ouvindo a gente bem. Elaine. Lu, grande beijo, Lu. Também de Salvador, hein? Ó, Pessoal, tá escutando bem a gente? legal. Bom, vamos começar? Aí o pessoal vai entrando, a gente vai. Coloquei uma jaqueta, mas já vou tirar, porque, né? Vai Tá dando um mais calor, né? gigante de camisa, vai dando calor. E vamos que vamos. Bom, Olha, sejam muito bem-vindos a essa live. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Milene. Eu sou psicóloga, coach, consultora em desenvolvimento humano. Faz 15 dias que eu abri esse Instagram e para trabalhar numa carreira solo, já trabalhava desde 2005 na área. E tô super feliz com a repercussão de todo esse material, todo esse grupo de seguidores. Estou muito, muito contente. E a ideia é que a gente ofereça informações de cunho psicológico, mas também informações que vão ajudar todo mundo a resolver situações que estão no dia a dia, né? Então, pensando nisso, algumas mães mandaram mensagem, alguns pais mandaram mensagem, e a gente está numa época de pandemia, que é uma época onde os recursos nos foram tirados, alguns recursos e outros ajustados. A escola é um tema, né, desses recursos aí que foram diretamente impactados. E aí, pensando nisso, acho que o ponto de como lidar com essa situação de contrato escolar, né, de desconto, enfim, é algo que está muito latente entre as pessoas estão querendo entender, receber informação. E aí eu chamei nada mais, nada menos do que a Suelen Meconi. A Suelen, ela é advogada, ela é sócia na MSC Advogados. E, bom, não vou nem mais falar sobre ela vai se apresentar. Su, fala aí pra gente. bom, pessoal, boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu estou muito feliz em estar dividindo esse momento com você, Mi. Eu fiquei muito honrada quando eu recebi o seu convite. Você Ai, é uma que bom. profissional muito. Eu tenho uma admiração muito grande por você como profissional, E então eu, não tinha pessoa você. melhor para fazer para poder dividir esse momento. Bom, como a Milene disse, sou Suelen Meconi.
advogo há 15 anos, eu sou sócia do Fábio Elias, da Dayana Soares, meus queridos sócios, um beijo para eles que eu vi que eles estão aí. Muito bem. Se não estivesse, ia ficar muito brava. Eu sou pós-graduada em Direito Civil pela Universidade do Mackenzie. No escritório, sou responsável pela área de Direito Contratual, então tudo que envolve contratos. Também sou responsável pela parte de Direito Imobiliário, portanto, tudo que envolve imóveis. E sou presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Penha de França. Um beijo para os meus amigos da OAB Penha de França, que eu já vi vários advogados aí. Beijo, queridos. Obrigada pelo prestígio, viu? E bora falar que tem coisa pra caramba pra gente tratar hoje, né, Mi? Bora lá. Então, Su, acho que um ponto que eu tenho lidado, assim, tenho tanto a agradecer meus seguidores, porque são seguidores próximos, que me mandam mensagem, que a gente conversa, troca figurinhas. Então, ó, coração para vocês. E aí, muitos seguidores pediram para a gente falar sobre esse tema. E a gente pode começar com um pedacinho que acho que é um grande paradigma, né, para todos, que é possível conceder desconto aos pais? Acho que é um tema Uau. que tem Essa é a pano pra pergunta do manga. ano, né? Todo mundo está querendo Exatamente. saber. Vamos lá, gente. É possível conceder um desconto. A escola Mas a escola é obrigada a conceder um desconto? Não, não é obrigada. Veja, o Procon, ele emitiu uma nota técnica em 7 de maio de 2020 agora, obrigando as escolas a concederem descontos para todos os pais. E isso virou um pandemônio, né? E aí veio o sindicato dos estabelecimentos de ensino do estado de São Paulo e conseguiu fazer um acordo com o Procon em que foi retirada essa obrigatoriedade do desconto. Porque, veja, 80% das escolas no estado de São Paulo são escolas de pequeno porte, né? É um número muito grande. E você obrigar os estabelecimentos a concederem descontos, você acaba não olhando a peculiaridade de cada escola, né? Então, que o Procon fez esse acordo com o sindicato dizendo, olha, não é obrigatório você conceder um desconto, mas vocês são obrigados a negociar. O que isso significa? Que o pai tem que entrar em contato com a escola tem um prazo de 7 dias para responder a esse pai e propor uma negociação, evitando Tá. que ele fique endividado. E Uhum. percentuais, não se fala em percentual. No começo de toda essa pandemia, uma escola top aqui em São Paulo acabou concedendo um desconto de 30% para os pais, e aí todo mundo tomou como base esses 30%. Mas era uma escola diferenciada, de período integral, enfim, tinha uma série de peculiaridades que grande parte da maioria das escolas não vive. Então, vamos dar Mas, um pause aqui, rapidinho. uhum, Ó, a gente já falou que 80% das escolas são de pequeno porte, ou uhum, seja, não podemos equalizar a realidade de todas as escolas, porque cada escola tem um movimento diferente. E, como vocês sabem, a internet é uma coisa, você colocou um primeiro assunto, passa para a galera e isso se torna, às vezes, verdade absoluta. Então, o que a Suelen está acabando de dizer é esse desconto de 30% veio de uma escola de grande porte, certo, Su? perfeito. Que Beleza. tinha Não é? suas peculiaridades, que não é a regra da grande maioria. E aí isso foi Uhum. tomado como verdade absoluta e todos os pais começaram a achar que os 30% era um desconto, um percentual plausível. E aí, veja, Milene, eu tenho escolas de pequeno porte, quando eu falo em escolas de ensino infantil, só ensino infantil, que são escolas pequenas, de cento e poucos alunos. Se eu estipular 30%, fica muito desproporcional, né? Então, o que o Procon veio dizendo vamos negociar, né? Você tem que dar desconto, mas vamos negociar. Agora, e se eu não tiver se na minha planilha de custos, entre o que eu estou economizando nesses meses com a escola fechada e aquilo que eu ainda continuo investindo, se eu não tiver decréscimo, né? Se eu não tiver desconto efetivo nas contas, como que eu vou passar algum valor de desconto para a mensalidade? Fica inviável. Então, as escolas, elas precisam agir com transparência e com boa fé. Na verdade, ambas as partes. Mas a transparência da escola é importante nesse momento para chegar para os pais e dizer, olha, eu consegui economizar nesses meses de pandemia com a escola fechada tanto.
eu tive um investimento na questão do EAD de tanto, portanto, eu consigo te dar um desconto, sei lá, de X. Tem escolas dando desconto de 2%, tem escolas dando desconto de até 30%. Entenda, cada um vai olhar para a sua peculiaridade, para o número de alunos que tem. Agora, veja, as escolas tiveram um grande investimento em EAD. Quais escolas você se recorda de ter preparo ou ensino já à distância? É. Acho que vocês Não podem comentar aí com a gente. Já estou vendo alguns pontos, a gente vai voltar nesses pontos todos que vocês estão mencionando para a gente poder sanar todas as dúvidas. Mas a escola de vocês, que vocês contrataram, antes da pandemia, já usavam o EAD? Por exemplo, aqui do meu lado, as que eu conheço, tenho convívio, não usavam EAD. Elas usavam no máximo algum material que você poderia levar para casa, um vídeo, tal, para quem era criança acima de 7 anos, mas não algo que você teria um sistema ou teria gravação de vídeos para que isso substituísse a aula pedagógica que a gente deixava as nossas crianças lá e eles ficavam fazendo lá. Certo, Su? Perfeito, perfeito. Mesmo porque o Conselho Nacional de Educação, ele estipula que o ensino EAD, ele tem que ser complementar, né? Então, ele não pode ser completo para o ensino fundamental e médio. O médio já é admitido em maior carga, né? Mas o ensino fundamental, não. E não tinha nem regulamentação para o ensino infantil, né? O EAD para o infantil não era nem aceito. Bom, então essas escolas elas tiveram que investir nisso. Então, contratarem plataformas para poder fazer esse ensino à distância, né? Uma série de ferramentas, disponibilizar um funcionário, né? De TI para poder dar suporte na rede, enfim. Vários investimentos que isso não estavam nem programados, né? Então, pode ser que algumas escolas digam, olha, o que eu fiz de investimento foi tanto, o que eu tive de economia foi tanto, então eu posso te dar uma redução pequena agora. E aí, para que os pais entendam exatamente tudo isso, é obrigatório a escola abrir a planilha de custo dela? Não, não é obrigatório, mas a escola poderia dizer pelo menos quais são esses encargos, né? Sim, De porque tem economia e escolas que têm despesa. um caixa que garante ela mantê-la, né, por X tempo. Ela tem um caixa e um fluxo de caixa que ajuda ela. Se não tiver entrada de finanças, né, de dinheiro, ela consegue. Mas talvez a realidade já é um pouco diferente, né? Porque a maioria dos pais pagam por mês também, né? Exatamente. Eu acho que é importante falar uma coisa que é como que funciona o contrato de prestação de serviço escolar. Veja, numa academia, quando eu contrato um serviço mensal, o que eu faço? Eu faço uma matrícula mensal, né? No plano mensal. Eu pago a mensalidade e usufruo. No mês seguinte, eu não quero mais, porque eu vou viajar, vou ficar de férias, não vou aproveitar a academia, eu não pago e eu não usufruo. No mês Academia. subsequente, academia. No mês subsequente, eu volto para academia, pago e usufruo. Ou, Tranquilo. ou paga e não vai, né, gente? Quem Ou aqui paga e vai não vai. quem E eu aqui acho paga engraçado. academia e não vai? Na academia, ninguém reclama, né? De pagar e não ir, né? Paga. Exatamente, exatamente, exatamente. Pagando, Bom, eu tô emagrecendo, mesmo que eu não vá na academia. mentalmente, a gente acha que sim, né? Pena que É, fisicamente não rola. Bom, mas na prestação de serviço escolar, ela não funciona assim, ele é um contrato anual. Eu contrato um serviço que vai ser de educação que vai ser prestado ao longo do ano. E aí eu convenciono o pagamento de forma parcelada em 12, 13 meses, dependendo da escola. Percebe? Então, não é assim, eu não estou usufruindo, então, do serviço esse mês, portanto, da escola, né, porque está fechada, não vou pagar. Né? E aí, quando voltar a pandemia, eu volto a pagar. Não, peraí, a gente tem um contrato anual. Se você deixar de pagar, você vai ter todos os encargos moratórios disso, né? Se você retirar o seu filho, é a mesma história. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco com essa ideia de contrato mensal, né? E de contrato anual parcelado, pagado de isso é forma. importante, porque assim, uma mãe perguntou aqui o que que é contrato anual. Eu acho que quando a gente vai para uma escola particular, que você vai falar para a escola, formalizar, meu filho vai estudar aqui. A Uhum. escola, ela te dá um documento que você assina, e a escola também assina, isso é um contrato.
E esse contrato é válido por 1 ano. Dentro desse contrato existem aí cláusulas que falam sobre a inadimplência, o cancelamento. Então, quando a gente se refere a contrato anual, é esse documento que vocês assinam no momento que o filho de vocês é matriculado. E no ano seguinte, se mantém a mesma escola, novamente tem que assinar esse contrato, não é, Suelen? Perfeito. E aí, nesse contrato está estipulado tudo que a escola vai fornecer para o seu filho ao longo daquele ano, né? Todo do ensino pedagógico, né? Então é Uhum. isso, você contrata o ensino pedagógico. Então, então Deixa eu baseado. comentar uma coisinha aqui. Quem estiver assistindo essa live e lembrar de um amigo que está nessa situação, que está perguntando como fazer, o que fazer, do lado do comentários tem tipo uma seta. Vou desenhar aqui. Aviãozinho. Eu sou sinestésica, eu preciso escrever, então vamos lá. Gente, é um Tem aviãozinho, tá é um bom? aviãozinho, não é uma seta. Uma seta assim, olha. Clica nessa seta. Coloca o arroba do seu amigo e fala: assista a live, está acontecendo agora, não perca. Então, bora lá fazer isso, gente. Se vocês tiverem alguém nessas condições que precisa dessa live para trazer um equilíbrio para a vida dela. Mas, Milene, sabe o que eu acho que é importante a gente falar sobre os descontos? O seguinte, gente, vamos pensar, quando a gente um Fundamental 2, ensino médio, as crianças elas são mais adaptadas à tecnologia, né? Então, talvez aprender no ensino EAD, a adaptação não seja fácil no primeiro momento, mas elas vão acabar se adaptando de uma forma mais tranquila, porque é a vivência deles já, né? Uhum. Enfim, até mesmo porque algumas escolas têm esse sistema complementar, como a gente estava falando, embora fosse complementar, e não Tá. prioritário. Bom, para essas crianças maiores, eu tenho visto muitas escolas concedendo, fornecendo aula no período regular, né? Então, se a criança estudava 5 horas, ela tem 5 aulas de sistema EAD. Uau, é super cansativo, né? Mas é a realidade de muitas das escolas. Então, eu penso que para muitos pais que estão nessa situação, é um pouco mais fácil de entender que talvez o desconto seja menor, porque eu tenho uma economia, mas tenho um investimento, meu filho, querendo ou não, ele está lá. A maioria desses professores também está disponível, né? Muitas dessas aulas são dadas de forma online, ao vivo, né? Online, não no sistema gravado. Mas, quando a gente fala de ensino infantil, tem a grande discussão, que é o que eu vejo a maior angústia dos pais. Por quê? Como que eu vou fazer uma criança de até 5 anos ficar 4, 5 horas em frente a uma tela? Possível, Exatamente, acho que é né? um grande desafio. E além disso, tem o professor que estava acostumado a olhar, sentir a criança perto dele, observar aquilo que chama atenção, que não chama atenção. E uma aula gravada, você não tem isso. Você imagina como vai ser, grava, mas não necessariamente aquilo vai ser garantia de atenção da criança, né? Exatamente. E quando você fala que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que que as crianças estão na frente das telas, né? É a grande briga, né? Dos pais da nossa época, vai muito vai de encontro a, né? Essa ideia de fornecer todas essas horas para o ensino infantil. Então, veja, os pais muito angustiados por isso. Por que eu estou pagando a mensalidade integral, sendo que meu filho recebe 30 minutos de uma aula e mais 30 de atividades que a gente tem que complementar em casa? Não faz sentido. Veja, o Conselho Nacional de Educação aqui, na Lei de Diretrizes e EAD para ensino infantil, tá? Não tem previsão legal. Mas, em razão dessa pandemia, o Conselho Nacional de Educação, junto com o MEC, regulamentou essa questão para o ensino infantil, respeitado esse No limite momento da de horas, pandemia, certo? no momento da pandemia, respeitado esse limite de horas. Até mesmo porque para que seja possível completar a carga horária curricular deles, porque eles também têm uma exigência de horas, assim como os demais, tá? Acho que a minha Foi internet está cortando aqui. Deixa eu tentar regulamentado. fazer.
Mas veja, Milene travou? Travei. Deixa eu só ver se eu consigo. Travou para você. A minha tá normal. Agora, a minha voltou. Estão falando Tá. aqui que eu caí, mas eu tô aqui, gente. E eu tô no... Travou a Suelen, então. Acho que a sua internet ou a minha. Deixa eu tentar tirar Pra do aqui. Wi-Fi. Voltei. E agora? Tá me ouvindo, Suelen? Foi? E você, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, Não? deixa eu ver se todo mundo tem gente rindo aqui. Travou, travou. Voltou as duas. Aqui tá ok. Travou as duas. Suelen, Eu tá me me... ouvindo? Ou Tá me ouvindo? você tá me vendo? Tá Foi? travando o seu sinal. Tô. Tenta colocar no 4G para ver se melhora. Isso. Deu? Deu? Gente, é só uns minutinhos, vamos ver aqui. E Agora agora? deu, agora eu tô te ouvindo. Aê! Problemas Bom, técnicos. vamos lá. A gente estava falando, vou retomar o assunto. A gente estava conversando sobre a questão de que nós fomos educados como pais a não deixar as crianças em frente à tela, né? Evitar ficar frente à tela. E aí a gente entra num movimento em que a tela faz parte de 4 horas, 5 horas da vida dessa criança. Perfeito. E aí o que acontece? Bom, para o ensino infantil, então, ele foi regulamentado agora no período pandemia, mas entenda, as escolas, pelo menos grande parte delas, tem respeitado esse mínimo, esse máximo, na verdade, que as crianças podem ficar na frente da tela. Esse Tá. valor, esse horário, não só das aulas online, como das atividades que são exercidas em casa, são contabilizadas como horas para o ano letivo, tá? Para a conclusão do ano letivo. Então a gente Mas está falando de crianças de 7, estamos falando de crianças de 0 a 5 anos. de 0 a 5 anos. É E computado como dia letivo? é computado como dia letivo. Ó, é computado no estado de São Paulo. Deixa eu falar que agora eu vi um monte de gente de outros estados. Vamos lá. O Conselho Estadual de Educação de São Paulo regulamentou. Alguns estados não regulamentou essa questão, na verdade não falam nada, outros já liberaram também. Então, vocês vão ter que olhar no Conselho Estadual do seu estado, óbvio, né? No Conselho Estadual de onde você mora ou do seu município, que é quem vai regulamentar essa questão. Bom, Ah, aqui em São Paulo foi regulamentado, ótimo. E essas outras horas? E essas outras horas vão ser compensadas. As escolas terão que fornecer essas aulas não dadas, né? Então, suponhamos que ela me deu 30 minutos de aula de tela, mais 30 de alguma atividade para finalizar, mais algum trabalho em casa e X. Minha criança tinha 4 horas por dia e contabilizando todas as atividades vai chegar à conclusão de que eu cumpri 2 por dia. Ou seja, eu tenho mais 2 de crédito por tá. dia. A escola vai ter que compensar essas aulas no restante do ano letivo. Então, entenda, quando a escola fala para você, eu posso te dar um desconto mínimo, e você fica muito bravo, calma, porque esse serviço vai continuar sendo prestado. Elas aulas que não estão sendo dadas, não estão sendo dadas. Então a Compreendeu? escola, ela hoje tem essa obrigatoriedade de prestar um serviço. Não pode simplesmente o pai pagar a escola e não ter nada de aula, Não, certo? não, aí não dá. Não, não tem como. E isso a gente está falando para crianças de 0 até 18 anos. Quando que acaba o ensino médio? Com 17 anos. 17. 17. Até 17 anos. 17 anos, né?
E eu acho que é importante falar que aqui, gente, veja, eu não tenho procuração para representar os pais e nem tenho procuração para representar a escola. Nós não estamos tomando partido de ninguém. Eu só acho que é importante a gente esclarecer o ponto de vista da escola, esclarecer o ponto de vista dos pais, os direitos e deveres, porque o nosso objetivo é a conciliação. Eu acho que é importante, eu que trabalho com problemas de seres humanos e Milene que trabalha com seres humanos, o nosso grande objetivo é que as pessoas cheguem em um consenso para evitar desgaste nas relações, certo, Mil? Certo, certo. E aí um ponto hoje a gente tem aí a situação de crianças que de 7 a 17 anos, a maioria das escolas aí estão transferiram. O que elas faziam presencial, elas fazem agora online. Uhum. Com exceção de algumas aulas que eu tô vendo aqui, que algumas pessoas colocaram, robótica, balé, etc. Agora, as infantis, elas estão fazendo diferente. As crianças não ficam 4 horas, elas ficam, às vezes, meia hora. Às vezes, a aula é de 5 minutos. E eu acho que a grande queixa dos pais é isso. Poxa, eu pago X reais, às vezes até mais de R$ 1.000 numa escola, e quando você vê, você está pagando para o seu filho assistir 5 minutos de aula, né? Esse é o serviço. Então, assim, como lidar com esse contraste entre a escola que está fornecendo um tempo que é menor do que aquele serviço que a gente contratava de deixar a criança lá. A gente deixava a criança lá, fazia as nossas atividades enquanto isso, e a escola, dentro do tempo que a gente contratava, seja 4, 5 ou até 6 horas, ela fazia um trabalho com essa criança. Agora não mais. Isso. É por isso que é importante a gente frisar que na educação infantil, então, do que não está sendo fornecido, né, não está sendo contabilizado como hora letiva para cumprimento do ano, vai ser compensada posteriormente. Pelo menos essa é a regra que a gente tem atualmente. E eu acho que é importante a gente pensar no seguinte: veja, eu compreendo a angústia porque também sou mãe, né? Então, você paga um valor de 5 horas para receber um quarto de hora, né? Meia hora, 1 hora só. Mas se a gente. Por isso que eu acho que o desconto nesses casos tem que ser negociado, entenda? Isso é importante, a gente vai voltar a falar do desconto. Mas eu queria chamar atenção aqui para uma coisa. Pessoal, se 80% das escolas que a gente tem no estado de São Paulo são de pequeno porte, quais empresas de pequeno porte conseguem sobreviver a essa pandemia sem renda alguma? E veja, os professores continuam trabalhando. Não, e tem mais, além de ter o professor trabalhando, a gente tem que pensar no todo. Então, assim, tem o tio da perua, tem o segurança, tem as cozinheiras, tem a pessoa da limpeza, as secretarias, né, da parte administrativa. Enfim, tem uma série de pessoas que estão empregadas pela escola e que a escola tem responsabilidade financeira sobre elas também. Né? Então, assim, esse ponto é bem, bem delicado, porque se dentro do valor da escola, suponhamos, vai, R$ 1.000, desses R$ 1.000 já tem aí um percentual de valor que vai para a escola. Acho que é legal até você contar desse percentual, Suelen, que foi uma coisa que a gente discutiu e que eu acho que é importante para os pais terem essa noção de proporção de valor investido. Mas dentro desse valor, grande parte dela já está comprometido com as pessoas que ela contratou para prestar o serviço para nós. Sim, perfeito. Então, como a Milene tinha dito, a FGV fez um levantamento junto com a Federação Brasileira de Escolas Particulares e chegou à conclusão do que 70% do valor da mensalidade refere-se a pagamento está comprometida com folha de pagamento, impostos e encargos, 70%. Significa que eu tenho 30% para fazer os investimentos e, por óbvio, também tirar parte do lucro, né? Exatamente. Porque escola não é filantropia, né? Na verdade, o Estado deveria fornecer educação para o brasileiro e, em razão, né, desse fornecimento precário da educação pública, surgiram as escolas particulares, né?
Então, não é uma entidade filantrópica, ela recebe para isso também, tem que ter o seu lucro. Mas veja, eu tiro o lucro em cima de 30%. Nem isso, né? Porque tem investimento na escola, então, também. Então, veja, quando a escola te fornece 30% de desconto numa mensalidade, gente, quer dizer, ela não está tirando absolutamente nada, ela está pagando imposto, folha de pagamento dela e os outros encargos e acabou. É o 30% é o que ela está repassando para você. Então, eu Só vejo... a folha dela já é a maior parte aí do que vem, né? Exatamente. Por isso que eu acho que é importante essa transparência da escola também, de explicar para os pais essa planilha de custo deles, entende? Porque os pais não entendem essa dinâmica. Bom, então a gente tem um percentual pequeno de margem para se conceder desconto, tá? E aí a gente vai fazendo aqueles do que eu economizei, do que eu estou investindo e por aí vai. Bom, mas aí na educação infantil, que a gente volta a falar, que tem um problema maior, é que se eu parar de pagar agora as escolas, e eu falo da educação infantil porque nos outros você é obrigado a manter, né? O seu filho está tendo aula, tá? Mas na educação infantil, principalmente quando eu falo em crianças abaixo de 4 anos e que não existe obrigatoriedade delas estarem na escola, os pais contrataram um serviço unicamente para deixarem os seus filhos lá enquanto estão estudando e, claro, ter o seu desenvolvimento, né? Tem bebês que estão em escola também. Oi? Não entendi. Bebês que estão em escola também. É uma necessidade, é a nossa realidade. Então, para esses pais que estão com esses filhos em casa e a prestação de serviço menor ainda, porque como que você estimula uma criança de 2 anos via EAD, né? É bem difícil. Esses pais estão se sentindo muito lesados. Eu escutei de uma mãe, amiga minha, dizendo, eu estou fazendo caridade com a escola. Porque assim, eu estou pagando, mas sou eu que cuido do meu filho, sou eu que estou intermediando as lições aqui em casa. E que absurdo, né? Eu queria tirar eles da escola. E eu compreendo isso, porque eu contratei um tipo de serviço e estou recebendo outro. Então ficou desigual, né? Não faz mais sentido aquela prestação de serviço para mim. Eu compreendo. Mas se você hoje tem condições de manter o pagamento com desconto na mensalidade, eu digo, mantenha. Por 2 motivos. Porque a escola vai ter que compensar, a gente não sabe ainda quanto tempo essa pandemia vai durar. O calendário vai ser modificado, o escolar vai ser modificado, não está sendo discutido já, né? Mas a gente só vai saber depois do término da pandemia. E uma outra coisa, a gente precisa manter essa escola viva, porque veja, um dia essa pandemia vai acabar e onde eu vou colocar o meu filho? Para onde o meu filho vai voltar? Né? Se eu levar em consideração, voltando dos 80% das escolas de pequeno porte, elas não vão aguentar o número de evasão e de inadimplência que já está alto. Eu acho que é importante falar isso, que em 2019 o número de inadimplência em São Paulo foi de 6% no estado de São Paulo, a média. Para escolas. Para as escolas. Em abril de 2020, agora, nós tivemos uma inadimplência, foi apurada uma inadimplência no estado de São Paulo de quase 21%. 20,94%. Isso é a média, né? Na cidade de São Paulo foi 25%. E em Bauru bateu ainda, foi 33%. Então, veja. Ou seja, a gente está dizendo que do ano passado para esse, deixa eu fazer uma conta rápida, psicóloga aqui fazendo conta, de 6 para 20, 14. Obrigada, Sérgio. 14% das pessoas a mais não pagaram a mensalidade escolar. Isso eu estou falando de uma média de do ano todo de 2019, 6%. E aí eu venho falando de um mês só, em que eu tive quase 21%. Então, veja, pessoal, eu acho que quando a gente lida com o sistema como um todo, você mesmo diz muito isso, né, Milene? Se a gente parar de pagar, a gente quebra todo o sistema e é um efeito dominó. Não foi isso? Efeito dominó. Aliás, eu coloquei um dominózinho no post lá, a gente comenta aquele post, tão bonitinho ele. Fale que vocês vejam com um monte de dominó um atrás do outro e uma mão segurando esse efeito dominó. Podemos atrelar os pais com isso? Podemos? Eu acho muito interessante essa reflexão do efeito dominó. Acho isso muito interessante, porque quando terminar a pandemia, essa escola provavelmente não vai aguentar, ela vai fechar. Eu não tenho para onde mais mandar o meu filho. E veja, todos os pais que estão aqui, tem vários pais e mães aqui,
todos nós sabemos o trabalho que é escolher uma escola. Gente, a gente seleciona todas as escolas da região, você visita todas elas, estuda o programa pedagógico, enfim, cria um vínculo com a escola, o seu filho cria um vínculo com a escola, né? E aí depois você pega tudo isso e vai fazer o quê, né? Tudo de É novo, né? logo passar bem. E é, exatamente. E detalhe, a sua escola pode fechar, a escola do seu filho pode fechar e várias outras, ou seja, eu nem sei se a gente vai ter disponibilidade, não é disponibilidade, se a gente vai ter opções para escolher depois, né? E aí a gente vai ficar na mão de quantos? Qual vai ser esse monopólio que vai se manter? Quantas vão se manter vivas, né, abertas? E será que isso não vai se transformar num monopólio, né? Entenda. Então, eu acho que a gente precisa do nosso umbigo agora e refletir mais como sociedade. Mas é claro que eu tenho casos de perda de renda. Claro, eu tenho perda de renda. Tem pais que ficaram desempregados, tem pais que perderam 25, 50, 70% da renda. Então, é isso que eu falo. A gente tem que olhar as coisas de uma forma humanizada e individualizada. Individualizada. Então, Vamos resgatar aqui um ponto. Vamos resgatar um ponto aqui? Vamos. Então, ó, dentro da... Todo mundo teve impacto em relação à pandemia. Todos tiveram. Ninguém saiu ileso dessa, tá? Então, meu amigo, um abraço. Tamo junto. Agora, além desse tamo junto, tem pais que trabalham em empresas multinacionais ou de grande porte que elas não mudaram o salário. Só transferiu o coleguinha para casa e ele está dentro da sua casa, trabalhando da sua casa. Tem empresas que não, que já tiveram que reduzir. Então, esse pai que tem um salário fixo, ele teve uma redução do salário. Seja essa redução de 25%, 50% ou 75%, que é o que o Ministério da Economia aprovou de redução para os trabalhadores, né? E aí, além desse público que teve o salário de alguma maneira impactado, tem o profissional liberal, que é aquele profissional que ele ou trabalha na rua vendendo, né, com comércio, ou ele, o serviço dele exige uma presença das pessoas e nesse momento não está permitido ter trabalhos assim. Então, o comércio, os comerciantes, né, quem vive disso foi altamente impactado, ou seja, pais que estão com zero de renda, são o arrimo de família e estão com zero de renda. Então, esse olhar também da escola para o pai também é importante. A escola entender esse lado do pai, e porque tem escolas que não deram desconto nenhum, porque disseram que com o EAD ela precisou contratar uma plataforma, precisou investir dinheiro nisso. Então, assim, ok, mas não se esqueçam das relações. Cada pai tem uma situação, cada escola tem uma situação. E aí, inevitavelmente, se a escola não cede essa negociação para que seja minimamente uma relação ganha-ganha, todos vão ter prejuízos, mas todos também vão ter algum ganho com isso. O pai vai acabar tirando a criança dessa escola. Com certeza. Com certeza. Mesmo. Por isso que eu acho que a transparência é interessante até da escola chegar para os pais e explicar essa situação, entenda? Olha, essas aulas, essas horas não dadas serão repostas, entendeu? Explicar o que está acontecendo, qual que é a dinâmica. Olha, eu tenho professores que estão na minha casa com a gente há 5, 10, 15 anos, também pela qualidade dos professores. E eu estou mantendo esses professores, estou mantendo o valor integral deles para que sejam mantidos no pós-pandemia, ou seja, garantindo a qualidade do ensino que eu estou oferecendo agora e depois. Eu acho que é importante a escola abrir também, né, a sua porta, as portas para poder conversar com os pais poderem entender toda essa dinâmica e também a escola poder escutar os pais sobre as dificuldades que eles estão tendo. Porque, veja, o PROCON, ele diz que não é obrigado a dar desconto, mas ele diz que as partes precisam negociar. Então, a escola precisa dar um suporte para esse pai que está perdendo renda. Como? Olha, pode reparcelar, né? Jogar essa parcela mais para frente, pode diluir isso nas parcelas subsequentes, do jeito que quiser. Quando terminar a pandemia, vamos pegar esse valor e a gente redistribuir isso ao longo do ano da melhor forma possível. Enfim, tem uma série de alternativas de negociação que podem ser feitas pela escola, propostas pela escola, para que não deixe o pai também na mão,
para que não incentive a evasão escolar, né? Para que não incentive o inadimplemento e para que ela também consiga sobreviver. Eu acho que é uma troca, como você diz, né? Cada um tem que ceder um pouquinho para que a gente consiga passar por essa pandemia com o mínimo de saúde, né? Na empresa, mental, enfim, por aí vai. Exato. Então, tem algumas pessoas falando aqui, mas a escola não gasta com luz, com água, né? Ela deixou de usar energia. Uhum. Não necessariamente. Por exemplo, a escola da minha filha, os professores fazem lá a aula. Tudo bem que não é o dia inteiro que eles ficam. Mas suponhamos, a escola pode estar num lugar alugado e o aluguel, pelo que você me disse. Perfeito. Os contratos de aluguel não mudaram, né? O aluguel continua Mudaram. sendo devido. Então, quando a escola, por isso que a gente volta a falar sobre a peculiaridade de cada escola. Quando a escola tem uma sede própria, ela tem uma economia diferenciada, pode ser. Mas quando a escola é alugada, tem prédio alugado, poxa, ela tem que pagar aluguel também. E os aluguéis não foram suspensos, eles continuam sendo devidos. E se ela não conseguiu negociar isso com o locador, ela tem que pagar o valor integral. E cadê a renda? Cadê o dinheiro para isso? Cadê o dinheiro para ela pagar tudo isso? Entenda? Eu não estou defendendo essa visão das escolas é algo importante para os pais. Tá Eu, como travando. mãe, ganhei muito quando entendi toda essa dinâmica, né? Acho que para mim foi importante. Então, acho que é importante passar. Mas deu uma travada, mas não tem problema. Voltou, vamos que vamos. Voltou. O papo tá bom, a gente já são 8h42. E eu acho que a gente tem um monte de perguntas, Um né? monte de pergunta. Vamos olhar aqui. Então, assim, falaram da peru escolar. Você quer falar sobre a peru escolar? Quero. Eu quero falar sobre a período escolar porque a escola deve dar desconto, deve descontar das mensalidades tudo aquilo que não está sendo fornecido. Algumas escolas fornecem transporte escolar dentro da mensalidade. Nesse caso, ela tem que conceder o desconto. Mas a maior parte dos profissionais de transporte escolar são autônomos, né? Eu contrato um serviço terceirizado, né? Eu contrato direto com o tal do tio da perua. Não é devido nesse tempos de pandemia, ela não é devido, esse contrato ele não é devido. O pagamento desse valor não é devido, desculpa. Ou Mas seja, ele pode suspender esse valor. posso. Mas Pode veja, suspender, volta né? a falar da mesma coisa, do mesmo problema, né? Se todo mundo suspender o pagamento, como esse profissional vai se sustentar ao longo da pandemia, tá? Essa é uma questão. Então, talvez fosse o caso da gente negociar o pagamento de um valor, né, mínimo, enfim, depois a gente vê como é que a gente faz isso no ano seguinte, ou no semestre seguinte, diluir o que eu tô pagando, né? Enfim, o restante a gente vai abatendo, falei errado. Eu pego esse valor que eu tô pagando, eu vou abatendo das prestações pós-pandemia, o ano que vem a gente ajusta. Bom, mas tem umas escolas que eu tô achando muito legal isso. Sabe o que elas estão fazendo, Mi? O quê? Muitas escolas estão mandando material físico para casa, né? Algumas atividades, né, fora da apostila, ou tem escolas que não trabalham com as apostilas e mandam esse material. Sabe o que eles fazem? Eles contratam, entre aspas, esse profissional do transporte escolar para levar esse material na casa de todos os alunos. Então, em vez do Então, pai, olha que legal. Ou ele seja, leva. o tiozinho da perua leva o material. Perfeito. Então, justifica o pagamento de uma parte desse valor, De entende? máscara, ainda oi pro tio de máscara. Né? Oi, isso, exatamente. Entregar meio de longe com álcool em gel. Mas eu achei essa ideia sensacional. Então, eu acho que é uma alternativa a se pensar, nós pais também levar algumas ideias interessantes para a escola, né? De uma forma que a gente mantenha todo o ciclo de uma forma sustentável, né? Mantenha sustentavelmente todo esse ciclo. Tá. Ó, eu vou puxar aqui que a gente tá com o tempo apertado. Bom, Perguntaram o seguinte: uma mãe aqui colocou que pagou a escola no começo do ano, os 12 meses. Como lidar com isso? que desespero, né? Meu Deus, o pessoal recebendo Sai desconto correndo. e eu me Tô brincando. ferrei. Bom, vamos lá. Então, por que esse pai pagou no começo do ano? Porque a gente está falando, lembra do Sim. contrato anual. Ele pagou de uma vez Sim. e aí ele recebeu um desconto por pagar adiantado.
Porque para a escola é interessante ter esse dinheiro em caixa, né? Ter um fluxo Uhum, de caixa. Então ele fala: bom, eu quero receber adiantado, eu te dou um desconto para isso. Então vamos supor que essa pessoa recebeu 10% de desconto pagando adiantado. Aí chegou na pandemia uhum. e a escola falou: meu, vou dar um mega desconto para vocês, vou dar 20% de desconto, hein? Descontão. E aí esse cara fala: meu, me ferrei, né? Me ferrei. É. Não, qual que é uma alternativa interessante, ó? Se eu pegar o valor que ele, se eu pegar o valor que ele pagou, já com os 10% de desconto, e distribuir isso ao longo de 12 meses, 13 meses, né? Uhum. Parcelei isso. Quantos meses a escola vai ficar parada? Ah, ficou parada 3 meses. Qual é o valor da mensalidade que ele deveria, ou que ele pagaria, né? Qual que seria o Uhum. valor da mensalidade desses meses que ele pagou, né, diluído? Ah, o valor foi tanto. Então, sobre esse valor, eu aplico a diferença, mais 10%. Ele já teve 10, Ah, mais 10%. É uma alternativa. Veja, hum, pessoal, o que a gente está falando aqui, não existe fórmula fechada para negociação de contratos escolares, tá? Não existe uma solução jurídica pronta. A gente está construindo isso junto, porque tá caótico. Tudo vai ser a base da negociação, do acordo. Então, eu estou dando ideias, não estou dizendo que isso deve ser feito, é obrigatório. São ideias, tá? tá. Então, essa é uma ideia interessante de negociação para esse pai que ele pagou adiantado. Ah, mas às vezes Uhum. o desconto que a escola está dando, sei lá, é de R$ 100, às vezes, né? Ou R$ 20, R$ 40 na mensalidade. E aí, então a escola pode aplicar esses R$ 40 de desconto naqueles meses. Mas aí a escola vai ter que devolver esse valor para essa pessoa. Gente, vamos lembrar que ninguém devolver valor agora. Então, o que a gente pode fazer? Bom, a gente poderia pensar o seguinte: se você ficar comigo no ano que vem, se os seus filhos, né, forem rematriculados no próximo ano, eu pego esse crédito que você tem, te dou um desconto lá. Então eu abato. Você vai pagar adiantado de novo Isso. por 10% de novo, mais aquilo que você tinha de crédito eu abato. É uma forma interessante. Uma outra forma é passar da pandemia, quando eles falam respirar de novo, as pessoas voltarem, a escola negocia uma forma de devolução disso, caso o aluno não vá ficar lá, né? Ah, não quero mais, vou Uhum. mudar de escola ano que vem, aí a escola tem que devolver esse valor pro pai, tá Com bom? certeza. E assim, lembrando que não, como a Suelen falou, só gostaria de refrasear para a gente deixar claro, existem alguns conceitos e algumas leis que estão aí para proteger os pais, proteger as escolas, mas dentro disso existe uma lacuna de negociação entre ambas as partes, para que os dois tenham o menor prejuízo possível nessa relação, né? Outra Certo. coisa que falaram aqui, Su, foi o seguinte: e as aulas de robótica, de balé e tal, de jiu-jitsu, não vai ter que repor? Elas não precisam repor? Então, a gente precisa entender o que são aulas extracurriculares e quais são as que estão dentro da carga horária do aluno. O que está dentro da carga horária do aluno deve ser posta se não estiver sendo fornecida. A educação física não está sendo fornecida, provavelmente vai ter que ser reposto com os pais na volta da pandemia. Mas as extracurriculares, eu acho que eu travei de novo, Mi. É, deu uma travada, mas eu tô te ouvindo, pode continuar. Você tá me... Su, tá travando. As extracurriculares que não estão idas, que droga. Vou tentar entrar no meu É, Wi-Fi. mas vamos Vou lá, tentar entrar no meu tenta Wi-Fi. explicar e Vamos ver aí se qualquer coisa. Tá, pronto, voltou. tá me escutando. Não, não voltou. Então Agora eu vamos lá. tô, Voltou tô. agora? As extracurriculares que não estão sendo fornecidas, então balé, judô, futebol, né? Tem algumas escolas têm academia, todas essas têm que ser, esse valor tem que ser descontado da mensalidade, tá Tá. bom? Mas aí, mais uma vez, se a escola disser que o EAD Travou, Mi? pegou esse pedaço, que ele teve desconto, aí volta naquele ponto de negociação geral. Então, assim, a gente está falando de Mas situações únicas, individuais, mas tem que olhar um todo, né? Todo o contexto, certo? sim, mas eu ainda entendo que embora
as escolas tenham feito investimento em EAD, esses valores eles não podem ser cobrados, tá? Eles não podem ser cobrados. Ah, se é pago Agora, à parte, certo? Ah, se é pago à suponhamos, parte, pago R$ 100 pelo balé, então não pode cobrar esse valor do balé. não posso cobrar esse valor do balé, não posso. Tá. E veja, sabe que é uma coisa que é importante? Muitas escolas deram férias em abril. É. Gente, quem deu férias em abril, funciona como se fosse um contrato normal. Veja, quando a minha filha fica de férias em julho, ela não tem aula em julho. Eu travei de novo, você tá me escutando? Tô escutando. Ah, Pode então eu vou ir? dar seguimento. Pode. Eu travo nas posições. Não, agora travou. Vamos lá. Foi? É porque vocês então estão interagindo muito bem com a gente, aí dá uma travada no sistema, porque é muita gente boa aqui É o com a coração. gente. É. Então vamos lá. A minha filha, quando ela sai, ela estuda 5 horas, portanto, em julho ela tem férias o mês inteiro. Eu pago o julho normal, né? Eu não deixo de pagar o que ela não comeu, o balé, nada disso eu deixo de pagar, porque é um contrato anual, voltamos a falar, contrato anual. Então, em Sim. abril, muitas escolas deram férias, né? No mês de abril. Portanto, o valor de abril ele é devido de forma integral. Agora a gente começa a discutir Ou seja, as férias a gente paga sempre. normal. Historicamente, a gente paga férias, sendo que a criança não vai ter nada, é férias. A gente paga Exatamente. isso. Então, se a escola colocou férias no começo, isso pode ser pago integralmente, certo? Sim, sim. Agora, a escola só tem direito a não sei quantos dias, eu estou chutando aqui, 30 dias. Não é o tempo que a gente está em isolamento. Então, ela tem que voltar a trazer conteúdo. Perfeito. Então, a partir de maio, levando em consideração então que as aulas foram retomadas em maio, digamos assim, então em maio esse valor já, o valor, ele deve, no, desculpa, fico muito nervosa, a gente começa. Maio voltaram as E até atividades o sinal normais tá do EAD. cortando. Então, então, em maio retornou às aulas EAD. Eu tenho que ter desconto, então, em maio, aquilo que não vou usufruir. Ah, mas a escola do meu filho não deu férias em abril. Ah, então, meu querido, ele tem que te dar um dia que não foi utilizado. Certo? Viu, queridinho? Presta atenção aí. Ó, lei da matrícula. Só pra gente encerrar, porque a gente tem 5 minutos. Senão o Instagram vai derrubar a gente. Instagram não derruba. Vamos lá. Crianças maiores de 5 anos tem uma lei aí que a gente não pode tirar elas. Tem uma coisa, um lance aí. Não expliquei pra... Cortou. Crianças, o quê? A gente responde legalmente se a criança não está matriculada na escola. Sim, sim. Ó, obrigatoriamente as crianças devem estar matriculadas dos 4 aos 17 anos. Abaixo dos 4 anos não existe obrigatoriedade delas estarem na escola. Portanto, se eu tenho um filho de 5 anos e eu tirei ele da escola, não quero mais pagar a escola, tirei ele da escola e não matriculei ele numa escola pública, eu respondo. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Os pais são obrigados a fornecer a educação primária para os seus filhos, tá? Então, ele tem que estar matriculado numa escola pública ou particular, mas tem que estar matriculado. Ou seja, gente, para a gente fechar aqui a nossa live. Relacionamento, comunicação, a comunicação assertiva é tudo. E quando a gente tem mais conhecimento sobre as leis, tudo que nos respalda e respalda também o outro lado, nos ajuda a ter um diálogo muito melhor, muito mais saudável. Imagina só se a gente estressa essa relação agora e aí depois voltar o teu filho lá para frente para essa escola, como fica essa relação? Então, assim, a gente tem que ser muito cuidadoso para que a gente não machuque essas relações a ponto que a gente tenha que pensar em uma outra alternativa, né? Su, nossa, aprendi tanto, tanto. Fala. Tá Uhum. sem som, Su. Deixa eu só uma coisinha, Mi. Deixa eu só falar
Gente, eu juro que não sou eu que tô deixando ela sem som. Sabe, tipo, Faustão, quando o Faustão fala e corta o microfone dele? Não sou eu juro. Eu vi que tem muita. Suelen, tá cortando aqui isso, tá E agora? cortando. Foi? Foi? Não. 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 Vai. Caramba. Bem no Manda final, bala, manda bala, Milene. antes que caia de novo. Bem no final, e Sim, agora? Tenham ficado muito claro na nossa live, tá bom, pessoal? É isso. isso é Eu importante, adorei, é Milene. Não importante. sei quanto tempo ainda tem. Fala Quanto tempo a isso, gente tem? fala mais um pouquinho, pode falar. 3 minutos. Quantos? Quantos? 3. 3. Eu vou falar rapidinho de uma pergunta que chegou para mim, falando sobre quem tem bolsa de estudo. Gente, é o seguinte. Não é obrigado a escola, não é obrigada a dar um desconto em cima da bolsa de estudo. Veja, se eu tenho um desconto de 10%, eu tenho uma bolsa, né? E tenho um desconto de 10% porque eu tenho boas notas, por exemplo, e a escola 20% para os outros pais, é razoável eu receber mais 10%. Mas se eu tenho uma bolsa de 50%, veja, fica um pouco desproporcional eu conceder um desconto adicional em cima disso, a menos que esse pai comprove que houve perda de renda efetiva e ele não tem condições de manter o seu filho, tá bom? De novo, converse com a escola esteja aberta. Se a escola não negociar com vocês, acionem um PROCON, porque o PROCON vai intermediar essas negociações, abrindo um processo administrativo e até aplicando multa se for necessário. Perfeito. Acho que era isso. Su, uma gratidão enorme de estar aqui com você. Acho que tem um monte de tema legal que a gente pode trabalhar aí do aspecto jurídico. Então, quem quiser que a gente continue aí em outras frentes de live, me escreve. Eu tenho o maior prazer da gente trabalhar com esses pontos. Agradeço a MSE, agradeço todos os advogados aí do grupo que estão envolvidos, que apoiaram essa live. Su, muito obrigada por representar esse escritório que aí tem um super posicionamento bacana no mercado. Então, só gratidão, só gratidão. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Foi muito gostoso. Pena que não deu tempo de interagir tanto com as perguntas, porque é muito assunto, né? É uma delícia. É uma delícia. Conteúdo. Foi ótimo. Você tornou tudo mais leve. Foi muito delicioso bater esse papo com você. É isso aí. Ó, gente, um beijo no coração. Vou deixar essa live salva aqui por 24 horas e vou tentar subir no IGTV também. E vou tentar disponibilizar para o MSE. Ainda estou aprendendo essas coisas, como eu disse, faz 15 dias que eu abri esse Instagram, tá bom? Um beijo. Obrigada, Suelen. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Tchau. Adorei. Beijo. Tchau.